Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa Beleza e Negócios. Hoje com o Joe, que é CEO da Deja Vu Professional, e a gente vai descobrir tudo por trás da marca e também da história do John. Tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar. A Deja Vu é nossa marca patrocinadora, da qual eu confio, indico, recomendo para vocês. E hoje a gente vai descobrir muita coisa por trás dos bastidores da Deja Vu. Então, John, seja bem-vindo primeiramente, né? Estou muito feliz de te ter aqui. Me conta um pouquinho sobre, além da Deja Vu, quem é o John, né? Até chegar a Deja Vu. Ótimo. Primeiramente, satisfação estar aqui. Feliz demais por poder contar um pouquinho da minha trajetória, já começar falando quem é o John por trás desse empresário, dessa pessoa que se mostra lá, um vendedor, um empreendedor. Fico feliz demais e sempre remete muitas coisas, mas eu quero falar de um John do momento, não o John do início, nesse primeiro momento agora. O John, ele é um cara que tem muita fé, é um cara cristão, que acredita muito em Deus, um cara muito calmo, muito caseiro. Então, quem olha essa versão empreendedora, acelerada, 1000, talvez não consiga imaginar que o John é um cara calmo, estudioso demais. Eu gosto muito de assistir vídeos, eu me inspiro muito em grandes empresários. Legal. Gosto muito de cozinhar, adoro a culinária. Então, o John é um cara completamente contrário a tudo aquilo que se enxerga do John profissional ali, do empresário a 1000 por hora, antenado assim, a 1.000.000. Em casa é uma outra pessoa, com certeza, um cara simples, de uma origem, de uma naturalidade assim incrível, que eu herdei de onde eu vim, continuo com essa mesma humildade e naturalidade. Que legal. Eu falo, né, quando a gente empreende, a gente tem duas personas. Duas personas. Uma empresária e outra da vida pessoal, assim, com a família, com os amigos, né? E é importante a gente ter essas diferenças, ter esse discernimento, porque requer duas versões diferentes da gente. Requer isso. Quando alguns clientes que mais próximo a mim estão de um cotidiano de vida pessoal, eles comentam justamente isso. Nossa, aqui eu estou conhecendo um outro John. Então, esse outro John, o John empresário, ele é uma persona, ele é um profissional que tem que saber se comportar, os seus limites e tudo mais. E o John, essa pessoa física, o ser humano por trás disso, é uma pessoa completamente diferente. Claro que a parte de valores, a base toda que me forma, ela é a mesma, mas o comportamento é outro completamente diferente. Postura. Outra postura, isso aí. E me conta, John, como surgiu a Deja Vu? Isso é muito legal, Natália, porque a Deja Vu, a maneira como ela surge, por mais que muitas pessoas pensam assim, olha, para nós fazermos uma marca, construir qualquer negócio, tem que pensar, tem que criar um projeto. A Deja Vu, ela vem de uma virada de mesa. A Deja Vu, ela vem de uma situação onde para mim poderia ter sido terra arrasada junto com os meus sócios. Então eu sou oriundo desse mercado da beleza desde 2011, onde comecei como vendedor de cosméticos. Então já adianto que a marca é feita por alguém que conhece a rua, que conhece o profissional, conhece o salão de beleza, e isso me dá uma bagagem muito boa. E essa virada de mesa foi perder a distribuição que eu tinha. Então já vinha de 2011 até 2016 com uma trajetória empreendendo como distribuidor de cosméticos. E aí vem essa virada que eu perco essa distribuição e aí vem a ideia. No mesmo dia que eu perdi, eu vou dizer assim, eu ressignifiquei muito rápido. Eu não dei tempo de sofrer, de ficar lamentando, não. Ali eu já pensei, eu disse, olha, isso aqui é um sinal para eu fazer alguma outra coisa. E aí foi no momento que eu pensei, vou fazer um produto. Confesso aqui que a ideia não era fazer uma marca, tudo que está se tornando hoje não foi pensado nesse dia. Sim. Isso foi uma construção ao longo do tempo, mas nesse dia da virada de mesa foi eu disse, eu vou construir um produto e vou começar algo. E aí assim que nasce a Deja Vu Professional. Que legal, foi um insight. Foi um insight. Insight, uma oportunidade. E como eu digo, para a vida num todo, quando você tem algo que pode parecer negativo, muitas vezes é uma oportunidade para a gente trilhar um novo caminho. E assim aconteceu. Perfeito. E em relação à Deja Vu, né? Eu imagino que tenha sido um desafio muito grande colocar ela no mercado. Em questão de posicionamento, a evolução da marca, trazer novidades. Como é toda essa gestão de negócio? Na verdade, primeiro, como tu colocou ela no mercado? Desafio enorme. Porque nesse momento que nós éramos distribuidores de cosmético, eu juntamente com os meus sócios, nós não tínhamos uma expressão tão grande ainda de negócio e de finanças.
E proporcional a esse caixa era o tamanho de dinheiro que nós tínhamos, a quantidade. E aí você construiu uma marca com um capital muito curto, que foi o fato, esse é o maior desafio que a gente trilhou. E é caro, né, John, para colocar um produto no mercado. Custoso. E a gente está falando geograficamente de algo muito extenso. O Brasil é um continente, então dificulta. Mas a estratégia foi, vamos começar no Rio Grande do Sul, de onde a marca é. A marca nasceu em São Paulo, eu já comprei ela pronta, ela tinha 3 produtos. Então isso foi também um facilitador. Compramos essa marca de São Paulo, mas ela tinha apenas 6 meses. Então era um embrião, recente. era embrionário, era tudo muito novo, começando. Fomos até São Paulo, eu e meus sócios, compramos a marca em outubro de 2016 e começamos essa operação em janeiro de 2017. Como tu bem perguntou, o maior desafio, caixa curto. E aí, ali, já pensando em fazer uma marca de grande proporção, nesse período, como eu falei, no início a ideia era ter um produto. De outubro, quando aconteceu a cisão com a marca, com a outra que eu distribuía, e entra a Deja Vu, começa a fervilhar, a cabeça fica a milhão, pensar o que vamos fazer, como vamos fazer. Então, ali nasceu a ideia de dizer, vamos fazer uma marca que ela vai brigar com as grandes marcas do mercado nacional. Só que isso é só um desejo, né? É quase que uma ilusão ali no início, por nós não tínhamos a experiência, não sabíamos como fazer e a dimensão que isso ia tomar e tudo que demandava de preparo, tudo que demandava de estrutura, de equipe. Então, a gente foi encontrando, as coisas foram acontecendo e no passo, degrau a degrau que a gente foi subindo, a gente foi preparando melhor a estrutura, preparando melhor a marca, mas o desafio foi mostrar uma marca grande com capital curto. Porque nós já queríamos mostrar o que estava chegando ali, o que nós íamos entregar. Hoje, olhando essa linha aqui, que nós vamos falar depois dela, mais adiante aqui, olhando essa linha e voltando no tempo, na ideia de ficar aqui revivendo o momento de 2017, eram apenas 3 produtos. Eu ia te perguntar, e quais foram os produtos que vocês iniciaram? Nós iniciamos pela linha de alinhamento. Nós tínhamos escova progressiva. Era um Keratox, uma máscara de tratamento e uma escova progressiva. Eram 3 produtos. E assim se dava o que nós dizíamos, isso aqui vai ser gigante. Então, desde o início, nós tínhamos essa alegria, esse entusiasmo de dizer, nasce agora uma grande marca. Então, nós já tínhamos esse espírito e os rebrands que a gente veio passando, nós estamos hoje já no 3º rebrand. Apesar de ser uma marca jovem aí com 8 anos, 2017 para cá, todo o rebrand que nós fazíamos, nós dizíamos, estamos tirando a capa do que ela realmente é. Nós nunca dizíamos que ela melhorou. Sempre contamos, nós só estamos tirando a capa do que ela realmente é, estamos mostrando o que a gente imaginava lá no início. Só que esse capital de início não propiciava isso, né? Não dava essa propulsão. Então, aos poucos... 8 anos parece um tempo enorme, mas não é nada. Para a construção de uma marca é algo assim. E hoje, já presente em 18 estados, mais 2 países fora. Então, a entrada em outros países também começou a nos mostrar assim, precisamos acelerar esse resultado. E aí veio esse 3º rebrand, que começou agora em novembro. Então, foram muitos desafios, mas o principal que eu deixo aqui, caixa curto. Sim, e eu entrevistei a Carolina Vence, que ela tem um gel em Vence Brows. Entrevistei ela na semana passada e ela comentou a mesma coisa, o quanto é difícil fazer esse giro de caixa, né? Porque tu investe um valor muito alto inicial para tu colocar o produto no mercado e depois para trazer o lançamento e ter esse giro. Eu imagino que seja muito difícil e quando a gente vê uma marca que já é muito grande como a Deja Vu, às vezes a gente pensa, mas não passaram por tudo isso. E passaram, foi um caminho árduo, né? Apesar de parecer muito rápido, teve todo um esforço, todo um planejamento para trazer ela para o mercado. E hoje, em 18 estados, 2 países, é uma marca gigante. E sabe que se hoje aqui estivesse o meu CFO, que é meu sócio e meu irmão, e perguntasse para ele qual o desafio de momento da marca, e ele, pelo setor financeiro, qual é diretor, ele diria ainda capital. Então, vê só, é o nosso desafio do início e se torna o desafio de hoje. Porque hoje, com uma fábrica com mais de 1.000 metros quadrados, 25 funcionários, ter que manter ainda capital de giro para esse negócio, manter um estoque cheio, marketing e tudo mais, isso ainda é uma dificuldade, não deixa de ser nunca. Então, nós imaginávamos assim, quando esse faturamento chegar a um X, a gente vai conseguir sanar.
Pelo contrário, os desafios só aumentam, sempre demanda de mais capital, a gente quer alçar voos maiores, a gente quer fazer mais coisas e aí vai cada vez mais demandando de capital. Então, ter uma gestão assertiva nisso é o desafio de dia a dia da nossa empresa. Sim. E, John, tu começou sozinho com a Deja Vu, com sócios, como é que foi? Não, por trás do John, que aparece muito lá, eu acho que eu sou um dos sócios mais evidentes da marca, o que mais aparece. Tem 3 sócios por trás disso. Tem uma diretora hoje de marketing, de desenvolvimento de produtos, a Tatiane Mancini. Tem o Júnior, que é o nosso diretor de exportação, que é o Luiz Fernando Mertens Júnior. Tem o meu irmão e sócio Giliardi, que é o CFO, quem cuida do nosso financeiro e hoje cuida também de toda a parte de produção, toda a parte interna. Então, e fora todas as pessoas que hoje estão lá conosco fazendo o trabalho acontecer. Então, Sim. Por trás de mim tem toda uma retaguarda e todo um pessoal que faz a coisa acontecer. Eu tenho uma curiosidade, né? Como a gente está falando de uma marca muito grande. Eu acho que quando a gente começa a pensar em contratações, né? No teu lugar, como é que foi assim, tu pensar, poxa, agora eu preciso de um marketing, de mais pessoas para a fábrica, eu preciso contratar uma empresa para embalagem, porque é tudo fora, né? Não sei se tu tem tudo hoje dentro da tua empresa ou tem as terceirizadas. Começamos com muitos fornecedores, tá? O início, 2017 até 2020... a fábrica, a Deja Vu terceirizava. Então, em São Paulo, eram feitos todos os nossos produtos. Nós não fabricávamos até então. Em 2020, meio à pandemia, aconteceu a oportunidade de nós comprarmos uma fábrica e assim a gente fez. E aí, a partir dali, então, a partir de agosto ou novembro, não me lembro agora, outubro, por ali, a gente começou a fabricar. Então, hoje nós temos a fábrica. Então, tem toda essa planta lá, o parque industrial onde é feito. Mas, como você falou, é muito segmentado. Tem um fornecedor de embalagem, tem um fornecedor de tampa. Um produto desse aqui, para ele acontecer, pegando um produto desse aqui, ó, é uma tampa, rótulo, frasco. É muita coisa. É muita coisa. Como nós chamamos lá, é a engenharia cosmética. Então, tem toda uma engenharia para se fazer. Um fornecedor onde nós compramos a tampa, ela vai para uma outra indústria onde metaliza essa tampa que dá essa cor que tem hoje, o pote, o rótulo, para depois vir para a fábrica, para industrializarmos, fazer o produto e aí assim gerar o produto acabado. Então tem toda essa ginástica, toda essa função aí. Sim, essa era a minha curiosidade, porque eu sei que são muitas camadas aí, atrás de um produto, imagina uma linha inteira. E aí hoje são mais de 100 SKUs na marca, são mais de 100 produtos. Então nós só não fabricamos hoje 2 linhas de produtos, que é as colorações e a descoloração, que são feitas ainda em São Paulo, desde o início, no mesmo fornecedor, um parceiro aí já de 8 anos que está conosco. O restante todinho da Deja Vu Professional é feito hoje na nossa indústria chamada Biomac, que produz para nós, produz para uma outra marca que nós temos lá, que é a Valor, uma marca dermocapilar, que fazem 2 anos que está fazendo parte do nosso grupo, chamado Harmony Group, onde nós temos a Biomac como o topo da cadeia que produz, a Valor e Deja Vu Professional. Entendi, muito legal. E em relação, John, à venda dos produtos, tá? Vocês têm linha profissional e vocês têm linha também para uso pessoal. O home care, né? Isso. Cuidado em casa, perfeito. Tá, vocês têm os dois, né, hoje em dia? Temos os dois, a marca se divide no produto profissional e no home care. E sabe que eu aproveito esse espaço aqui para falar algo? Eu tenho um slogan de marca que a gente traz, que a Deja Vu Professional é feito para o profissional cabeleireiro. E agora nós começamos a dar um segundo passo dentro da nossa área comercial, que é abrir as frentes de lojas. Até então, nós trabalhávamos exclusivamente através do salão. E nós começamos agora a abrir esse mercado de lojas especializadas, que são as perfumarias, que trabalham com produtos para cabelo. Bacana. E muitos profissionais me perguntam, a Deja Vu então vai deixar de ser a marca do profissional cabeleireiro? Não. Como você bem segmentou, tem o produto profissional, que esse não vai para a loja, esse não vai para a internet. É um compromisso que eu faço aqui perante a todos vocês. Essa marca é para você, profissional cabeleireiro. Mas, como a Natália bem disse, nós temos o produto home care, o cuidado em casa. Que é tão importante quanto. Tão importante quanto. Sabe que esses dias eu ouvi de um cabeleireiro uma coisa muito legal. Ela disse assim, o meu cliente, ela disse, eu como profissional vejo dessa forma, John, e adorei a ótica dela. O consumidor trata o cabelo em casa e vem fazer a manutenção comigo.
O que é isso? De nada adianta ela passar, imaginando um profissional que vai uma vez por semana, são 6 dias em casa fazendo muitas coisas que geram agressão para ir uma vez fazer um tratamento. Então, essa manutenção é feita no salão, que é uma vez, e o tratamento é feito nos outros dias em casa através de um bom cuidado, de um bom produto profissional. Perfeito. Então, eu achei essa ótica muito importante, uma ótica inteligente, uma análise que eu disse assim, ó, muito correta. E eu comecei a usar isso a partir de então com os meus clientes, e sempre que eu tenho oportunidade de falar, o tratamento é em casa e a manutenção é no salão. Sim, não adianta ir lá no salão fazer um loiro lindo, maravilhoso, e não ter com um produto bom o suficiente para cuidar em casa. Perfeito, é isso. E a Deja Vu cumpre o que promete. E agora também quero falar um pouquinho sobre o lançamento NutriGlow, que me surpreendeu muito, e um dos produtos que mais me surpreenderam do lançamento foi o perfume. Então, assim, esse perfume aqui, tu olha ele, a embalagem já é linda. Quando tu agita ele fica todo cheio de brilho, fica lindo, lindo, lindo. Esse aqui é o meu, tá, gurias, que eu levo na minha bolsa e eu utilizo todos os dias. Ontem mesmo eu tava com uma cliente e aí ela me abraçou, assim, que eu sempre acolho muito minha cliente. Ela, Nath, que perfume maravilhoso que tu tá. E eu falei, não é pro corpo, é um perfume da Deja Vu pro cabelo. E ela ficou encantada, apaixonada. E aí na recepção nós temos várias linhas ali da Deja Vu à venda, né? A gente comercializa e ela já levou para casa. É um perfume maravilhoso. Eu falo que ele substitui o perfume corporal porque ele é muito cheiroso e eu reconheço quem anda com ele, porque exala o cheiro, ele tem uma fixação maravilhosa e ele não agride, não prejudica o cabelo, né? Ele não tem álcool, né? Não tem álcool e assim, um produto com uma inspiração de fragrância incrível. E, ó, esse é o dela mesmo, tá? É mesmo? Porque o que eu trouxe para mostrar aqui, ó, está aqui. Como ela falou, você agita, ele tem essa alteração de cor devido à mica dourada, que dá um brilho e é para dar brilho ao cabelo. A inspiração de La Vie Belle é uma fragrância incrível. Pena que vocês aí que estão assistindo não vão poder sentir a fragrância que nós estamos sentindo aqui no estúdio. Tomou conta do ar. É maravilhoso. E é isso que acontece. Dentro dos salões de beleza, se usa em um ambiente, toma conta do salão num todo. Então, um produto que virou um hero, está vendendo demais. Não fizemos esse produto com a ideia de lançá-lo como um produto de venda. Seria um produto apenas para o lançamento com uma edição limitada com 3.000 perfumes. Apenas 3.000 unidades. E nós já estamos em mais de 10.000 unidades vendidas em menos de 20 dias após o lançamento. Então, assim, é um produto que estourou, vendeu muito. Ele vai segmentar e trazer mais uma expansão da linha. Nós vamos trazer o perfume da linha Hydra Glow, também da linha Carbox Power. Legal. Então, breve a Deja Vu vai começar aí nós vamos ficar muito dinâmico na parte de produtos de consumidor final, porque é uma especialidade que a gente quer trazer agora, ampliar essas linhas e os perfumes com certeza vão fazer parte aí da Deja Vu Professional. Não, esse perfume é uma experiência. Uma experiência. Você falou dessa linha lançamento, a linha NutriGlow. É uma linha de nutrição profunda para nutrir os cabelos, trazer muito brilho. Então tem óleo de abissânia, tem óleo de girassol, tem uma composição incrível por trás. A engenharia cosmética desse produto ficou maravilhosa, entrega um resultado incrível. Então você que não conhece ainda a marca, os produtos Deja Vu Professional, se entregue a essa experiência, venha conhecer, entre em contato conosco que um de nossos distribuidores vai atender você e mostrar o que é esse universo de Deja Vu Professional. Perfeito. E essa linha que tu trouxe aqui, John, aqui são os shampoo, condicionador, né? E aqui é o shampoo de 1 litro, certo? Isso. É mais para uso profissional. Perfeito. Aqui se divide na linha profissional com o shampoo, a máscara, o potencializador e um finalizador que é híbrido, que ele serve tanto para a linha profissional quanto para a linha home care. Então essa máscara aqui é da linha home care, ela faz parte com shampoo, máscara, condicionador, finalizador e o perfume. Perfeito. E aqui a nossa linha profissional. É muito completo, gente. Vocês podem tratar com a mesma linha no salão de beleza e levar a parte do home care para casa. Mas, seguindo a Deja Vu, que eu tenho muita coisa para perguntar ainda, o que tu considera, John, o teu maior orgulho da marca? Eu vou te dizer que eu tive, assim, ó, 2 coisas que me marcaram muito, tá? Uma de descobrir um tempo atrás de um casal que trabalha a esposa com o nosso distribuidor
e ele conosco na fábrica e que vivem 100% da nossa marca, do nosso grupo de trabalho. Isso para mim foi gratificante, foi orgulhoso demais, então me deu muito orgulho. E uma outra situação onde eu vi assim, digo, isso aqui me marca muito, foi um dia que eu estava com a camiseta da Deja Vu, e alguém na rua disse assim, nossa, você é da Deja Vu? Eu falei, sim. E aí a pessoa começou a falar que era uma cabeleireira, que amava as experiências, sem imaginar que eu era o dono daquilo ali. E ela disse, olha, tu tá numa boa marca, essa marca que tu tá vendendo é maravilhosa. Então isso não teve preço, eu fiquei feliz demais, confesso que me arrepia. Eu não falei para ela que eu era o dono da marca, porque não era uma coisa oportuna e não tinha necessidade, mas o encantamento dela, a alegria em me falar daquela marca sem saber quem eu era, aquilo ali me marcou e mostrou assim, ó, vale muito a pena. Isso é recompensador, né? Recompensa, muito. Porque eu vi nos teus posts, tu fala muito sobre o propósito da marca Deja Vu. Eu acho que isso está muito alinhado ao que tu traz sobre o propósito, né? Perfeito. Acho que tu pode falar um pouquinho para o pessoal de casa que está conhecendo a Deja Vu agora através da gente. Qual é o propósito da Deja Vu Professional? É valorizar o profissional da beleza com os nossos produtos, gerando uma conexão genuína, algo que realmente o profissional se sinta parte da marca Deja Vu Professional. Isso é uma coisa que eu falo muito para todos que trabalham conosco. Eu não quero que você se sinta parte, seja de fato parte de Deja Vu Professional e que a Deja Vu entregue algo que ajude a edificar a carreira desse profissional. Então ela é uma marca pensada para gerar essa conexão genuína entre o profissional cabeleireiro e a marca. Perfeito. E, John, em meio a tantas tendências e inovações assim no mercado, eu acho que perfume para o cabelo, para mim, é uma. Eu não conhecia assim tantos produtos em relação a isso. Como é que a Deja Vu se mantém assim, tantos hypes, né, de internet e tudo mais, sem perder a identidade da Deja Vu? Natália, isso é um desafio. Porque hoje mesmo com o mercado digital, com as IAs e tudo mais... É muita coisa. O que hoje é uma novidade, uma tendência, daqui a um tempo, e olha, um tempo muito curto, assim, muito rápido, já ultrapassou. Eu dou um exemplo para ti. Morango do amor. Morango do amor. Olha o que foi. Foi uma onda, assim, um tsunami muito rápido, essa onda quebrou. Acabou. Aí quem surfou na onda. Quem surfou tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. E a Deja Vu Professional, nós investimos muito em pesquisa, estamos muito atentos ao mercado, às inovações. Só que, claro, eu confesso, nós não corremos atrás da moda e da tendência. Então a ideia é que seja algo atemporal, que esteja sempre atual, como já diz o significado. E a inovação é constante, mas sem a modinha. E sim aquilo que funciona de fato para o profissional cabeleireiro, o que precisa. Porque essas coisas muito dinâmicas, muito de momento, elas vêm e vão muito rápido. Sim. E muitas vezes, para construir uma engenharia cosmética, para fazer isso acontecer, perdemos o timing. Então, ou você lança ou é difícil de acompanhar. Então, o ideal é para quem consegue lançar essa ideia, essa moda, nós ainda estamos nessa construção de fazer o que realmente precisa, o que funciona para dentro do salão. Perfeito, tem que ter esse discernimento, né? Com certeza. Onde vale a pena colocar energia, investir e onde não. E isso é o time, é você entender o seu momento. Assim como uma modelagem de profissional, assim como eu empresário, você é profissional que é, muitas vezes a gente modela algumas pessoas, mas a gente começa a modelar pessoas ou coisas muito distantes da nossa realidade. E assim como uma escada, vou trazer o efeito de 10 degraus, você não sobe do primeiro para o 10º, tem o segundo, tem o terceiro, a coisa tem que ser passo a passo e a gente tem que entender o momento para ser assertivo e eficaz. E na tua visão hoje, John, como é que está o mercado de beleza aqui no Brasil? Como é que tu vai lidar com essa expansão da marca? Desafiador, né? Desafiador, com tudo de tecnologia que está acontecendo, grandes marcas. Então, hoje tem marcas que a gente quer concorrer, quer estar lado a lado com elas, com grandes grupos por trás de investidores, colocando muito dinheiro. Então, para nós é um desafio enorme conseguir fazer a Deja Vu se mostrar como grande, estar presente entre as grandes, entregando a mesma coisa, conseguindo concorrer em alto nível. Isso é uma dificuldade enorme, um mercado que está desafiador por questão de economia, de tudo mais que o país está passando, Sim. Todas as adversidades, uma Selic em 15%, e tudo isso a gente tem que conseguir driblar com muito trabalho, com muita resiliência, né? E em relação ao futuro da Deja Vu, daqui 5 ou 10 anos, aonde tu deseja, o que tu enxerga para a Deja Vu? 5, 10 anos, olha, com as coisas dinâmicas como estão, como tudo muda muito rápido,
O que eu espero ver é a marca sendo uma referência, não só no nosso continente, como em muitos outros países, a Deja Vu ditando moda, ditando o que é o mercado da beleza. Então é assim que a gente espera e trabalhamos muito hoje para fazer que a marca se torne uma referência aí nacional e internacional. Vocês estão caminhando muito bem para isso. Eu acho que bom. Vai ser menos de 5 anos. Sim, esperamos e estamos trabalhando forte para isso. E qual foi o aprendizado mais valioso da tua trajetória até aqui? Aprendizado mais valioso... Eu vou te dizer assim, não desistir. Tem que ter resiliência. Resiliência. E aí, quando tu fala o que foi mais valioso, eu não tenho como não lembrar do momento do que aconteceu em 2016, que eu estava contando aqui no início dessa virada de mesa, eu não desisti. Então, continuar, perseverar, porque empreender é muito difícil, né, Natália? A gente encontra muitas adversidades e eu não estou falando nem somente da estrutura hoje que a gente tem tributária do país, da dificuldade de logística, porque a gente encontra muita coisa na prática, só que isso existe para todos. Então, eu costumo dizer que a dificuldade maior é aquela que nós encontramos, que ela é nossa mesmo, a nossa dificuldade pessoal. Porque quando eu vejo um empresário reclamando do país, o país está igual para todo mundo. Quando alguém reclama da carga tributária, ela é igual para todos. Essa reforma tributária agora vai deixar mais igual ainda. Então, o desafio maior somos nós mesmos, os nossos pensamentos, como a gente se prepara, o tanto que a gente tem de resiliência para conseguir acordar cedo todo dia e fazer o que tem que ser feito. E uma das coisas que eu digo assim, o meu pensamento sempre é, estou sendo produtivo ou estou ocupado? E o meu maior desafio é estar sempre sendo produtivo, porque às vezes a gente acaba se ocupando com muitas coisas que não traz produtividade e a gente só reclama de dizer que não tem tempo para nada. Então, meu maior desafio é esse. Produzir e não me tornar um cara ocupado. Muito bom. E qual foi o momento que tu pensou assim, putz, não vou dar conta? Já teve esse pensamento? Teve. E eu vou te dizer assim, ele foi muito no início. Eu tive 2 momentos, tá? Que eu pensei que não ia dar conta. E o segundo, ele se tornou algo repetitivo do primeiro. Eu comecei nesse mercado em 2011 a empreender, como eu falei, como distribuidor de cosméticos. E a minha maior dificuldade foi quando eu tive que começar a escolher entre pagar as contas da empresa ou as minhas pessoais. Isso foi algo assim, que me marcou muito, porque a escolha era, e agora, pago o fornecedor ou pago as minhas contas? E muitas vezes era tanto o aluguel da empresa quanto o aluguel de casa. As contas de um fornecedor de produto para manter o estoque cheio ou alguma coisa em casa que estava atrasado. Então, isso marcou muito e teve momentos que eu disse assim, meu Deus, a vontade de desistir. E não tem como dizer que não. A gente vê muitos empresários de sucesso falando, o meu segredo foi não desistir. Mas eles não falam que não passou pela cabeça desistir. O segredo foi não desistir, mas passa a vontade sim. Então, nesse momento foi um momento crucial que me marcou muito, porque isso não foi uma, não foram 2, não foram 3 vezes. Foram várias que a gente brincava, inclusive, brincava no bom sentido, eu e meu sócio, que me acompanha desde o início, vamos fazer o sorteio hoje, vamos jogar as contas para cima e ver qual que a gente consegue pagar. E isso marca muito, e isso não é somente desorganização, é alguém que quer iniciar a empreender com pouco recurso e que quer fazer algo além do que pode naquele momento. Então, assim como eu uso o efeito do músculo na academia, você tem que rasgar ele tem que sofrer muito, tem que doer para aumentar. E não foi diferente comigo na trajetória empreendendo. Porque tudo que nós temos hoje, tudo que se vê acontecendo com o Deja Vu Professional foi construído degrau a degrau, real a real. Muito bom tu falar isso aqui, John, porque quando a gente olha de fora, a gente vê o palco, a gente não vê os bastidores, né? Então, é tudo muito bonito, parece mais fácil do que é. E, na verdade, não, é muito difícil. E gente como a gente, né? Tu vê essa realidade aqui do John hoje, mas lá atrás ele também teve as dificuldades financeiras, ele também passou por outras dificuldades estruturais de não ter gente, por exemplo, suficiente para trabalhar, né, John? Tu tem que ser tudo no início da tua empresa. Tu tem que ser o marketing, tu tem que ser a pessoa que entra em contato com todos os fornecedores, tu tem que ser tudo. Natália, assim começou. Nós começamos a Deja Vu Professional, era apenas eu, meus sócios e mais 2 pessoas trabalhando conosco, para ajudar na parte de estoque e de administrativo. Então, eu ligava para o fornecedor, eu comprava embalagem. Aconteceu diversas vezes de ter uma ruptura de estoque, uma falta de produto, para eu esquecer da tampa.
esquecer de uma caixa de papelão. Então, assim, eram mais de 25, 30 fornecedores, como nós estávamos falando há pouco, para montar essa engenharia cosmética. E aí era eu comprando, eu vendendo, eu pensando em tudo, cuidando do marketing. Então, eram todos os setores para nós cuidarmos. Eu presa. Assim. Né? Porque... E é assim. Então, não é diferente para quem começa do zero. Para quem começa construindo, tendo que fazer do zero, a história é muito parecida. Eu adoro assistir podcast, ver a história de vários empresários, de como aconteceu. E a gente enxerga a história de quem começou do zero muito igual. A diferença está em alguns detalhes, está no sucesso que conseguiu, porque sucesso é uma coisa que muda muito de pessoa para pessoa, né? De como se enxerga o status que está. Mas a gente vê o tamanho, a dimensão diferente das empresas, mas a jornada muito parecida como foi construída. E John, se tu pudesse encontrar o teu eu de 2016 lá no início da marca, o que tu falaria para ele? Olha, se eu pudesse ter um encontro comigo alguns anos atrás, lá no início, eu acho que eu iria avisar duas coisas, nem daria conselho. Acho que eu avisaria assim, vai ser muito difícil, tu vai ter vontade de desistir, mas o resultado vai ser muito melhor do que tu imagina. Então, muitos desistem antes, porque tem uma frase que eu ouvi esses dias de um empresário, que eu fiquei meditando muito sobre ela. Muitos querem o céu, mas não querem morrer. E quando eu escutei isso, eu fiquei pensando que é o céu e não quer morrer. Então, quando a gente quer o céu, você tem que ter muita dificuldade. Você vai passar por muitas coisas, que é o que a gente está falando aqui ao longo desse bate-papo. E se eu pudesse voltar lá, eu diria isso. Não desista. Uhum. Perfeito. E em relação depois de tudo isso que tu contou pra gente, né? Sobre como a Deja Vu começou, onde ela está agora, onde tu quer que ela alcance. E sobre o John, tá? No meio disso tudo. Quais são as tuas realizações pessoais que a Deja Vu te trouxe, tá? E o que tu espera que ela te traga daqui a uns anos? A Deja Vu me proporcionou muitas coisas, assim, de muitas melhoras, desde, obviamente, né, não podemos deixar de falar de área financeira, a melhora de área financeira, me colocar em boas mesas, conhecer pessoas excepcionais que agregaram muito na minha carreira, na minha trajetória, uma marca que está me dando a possibilidade, me deu a possibilidade de conhecer um Brasil inteiro, está me dando a possibilidade agora, projeção de conhecer outros países. Então, além do trabalho, e eu estava num evento esse final de semana onde eu falei, eu digo, olha, eu tenho que estar aqui num domingo, eu não sinto isso como um trabalho. É algo tão leve, algo tão bom, tão prazeroso, que eu não me sinto trabalhando. Então, o John hoje, a pessoa física por trás desse negócio, é muito realizado por tudo que vem construindo, tudo que eu estou podendo proporcionar às pessoas que à minha volta estão, desde familiares e tudo mais. Então, é gratificante. Isso é uma realização, né? É uma realização. Porque quando a gente trabalha com muito propósito. Quando a gente trabalha com muito propósito, não tem dia da semana, não tem horário. A gente fala, até roda muito essa expressão no Instagram que quando a gente trabalha com o que gosta não é trabalho. Não, é trabalho, mas a gente não sente que está trabalhando. Mas por trás de tudo que a gente faz tem uma grande responsabilidade, né? Pode ser domingo, 8 da noite ou de madrugada. Tem responsabilidade. Não tem dia, não tem hora. E quando a gente fala de não estar trabalhando, é exatamente isso que tu falou. A responsabilidade, o compromisso, a dedicação exige e a gente tem ela presente. Mas é a questão de não ser um sofrimento. Eu tenho que acordar amanhã às 6 horas num domingo para viajar, para estar presente num curso que vai iniciar meio-dia. Ótimo, lá estou indo eu, acordo motivado, me arrumo e vou para dar o meu melhor. Porque faço com prazer, com alegria. Então, isso que é o mais gratificante, é por isso que eu digo, eu não sinto como se estivesse trabalhando. Mas não a falta de responsabilidade de comprometimento. E sim a questão da alegria em estar fazendo isso e não ver o horário passar, e não olhar para o relógio querendo que o dia acabe. E pelo contrário, faltam horas no meu dia. Eu gostaria que o dia tivesse um pouquinho mais para poder render mais e fazer mais coisas. Sim, não existe isso de você é autônomo, vou abrir minha empresa para trabalhar menos. Não tem. Trabalha mais. Muito mais. 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque até dormindo a gente fica tendo insights e pensando, sonhando com as coisas. Porque a gente deita pensando em algo que tem que fazer no outro dia. Ou que tu deixou de fazer porque tu esqueceu. Ou que deixou de fazer que não deu tempo. É uma loucura. A gente está sempre trabalhando, a gente não tem essa folga. Eu falo assim que quando tu trabalha para uma empresa, chega um momento que tu fecha o notebook, vai para casa e esquece.
né? Só a segunda tu vai lembrar de novo. O empreendedor não, ele tem que estar sempre disposto, sempre trabalhando. Às vezes tu tá num jantar com alguém, tu teve um insight, tu tem que parar para anotar. Tu trabalha 24 horas por dia. E por isso que por trás do trabalho tem que ter um propósito. Porque senão tu não banca a tua escolha. Tu não consegue empreender, tu desiste no meio do caminho. Por isso que existe um propósito por trás de marcas consolidadas, de marcas grandes que a gente vê no mercado. Porque tem um propósito por trás, senão não se mantém. E uma coisa que eu ia te perguntar também, John, em relação à gestão de pessoas, hoje tu disse que tem mais de 1.000 funcionários na Deja Vu, né? Não. Funcionários hoje diretos na fábrica conosco são 25. Mas tu tá profetizando, tá? Amém! Porque eu já imagino essa indústria aí com mais de 1.000 colaboradores. Eu já tava, pra mim a Deja Vu é enorme já. Tu teve essa visão aí. Hoje, diretamente conosco, são 25. E indireto? Entre indiretos e tudo chega aí na média de 100 a 120 pessoas. Tá então entre esse número aí. Tá, mas 25 pessoas, são bastante pessoas. Como é que tu faz a gestão disso? Tu cuida disso direto? Tu tem alguém que cuida só da parte de gestão? Não, Natália. Hoje eu cuido diretamente da operação num todo, traçando a visão, montando o planejamento, cuidando dessa diretriz. E além de CEO hoje do grupo num todo, eu sou o diretor comercial. Então, eu faço o cuidado diretamente da equipe de vendas. Tá. Então, hoje, tanto abaixo quanto na minha lateral, digamos assim, que são os meus sócios, eu tenho hoje mais 3 diretores comigo na empresa. Então, tem quem faz a gestão de pessoas, eu tenho o RH, eu tenho o diretor que cuida do setor de marketing, diretor de logística, de produção. Então, é bem segmentado e isso me dá muito tempo para que eu possa me dedicar ao máximo dentro da minha tarefa. Sim. Isso é uma coisa que é uma evolução, são 8 anos de Deja Vu Professional, desse grupo, tá? A marca, por si, quando eu comecei, era eu fazendo uma grande parte, juntamente com mais os meus 3 sócios. Hoje a gente já conseguiu dividir muito bem e ter mais pessoas fazendo e cuidando, porque isso é uma outra coisa. Ser um empresário centralizador não é um benefício, pelo contrário, é um malefício. Porque você acaba esgotando, centralizando demais, não consegue fazer todas as tarefas e sempre sobrecarregado. Então, hoje, delegar e não delargar, não entrega para outro e não confere. Delegar, você ter bons POPs, bons procedimentos operacionais dentro da sua empresa, faz com que você consiga crescer e escalar, indiferente do ramo que você atue. Perfeito, essa era a minha curiosidade, porque eu sei que o tema gestão de pessoas é complicado, né? A gente sabe, assim, e eu sinto que a geração de agora que está vindo está cada vez mais difícil, eles não têm mais o time, a agilidade, o entendimento que para tu chegar onde tu quer, precisa passar por um processo, enfim, mas como tu não está cuidando diretamente dessa parte... Mas eu vou te dizer, tá? Por mais que eu não cuide, dentro das reuniões de conselho que acontecem dentro da empresa, a gente fica sabendo de tudo e a gente vai conversando sobre todos os setores e tudo que acontece. E construir essa relação de confiança, não somente com o cliente, mas diretamente com os colaboradores, é fundamental para ter uma boa execução do processo. Sim. Porque nós precisamos ter hoje, desde a pessoa que chega lá de manhã para limpar e manter tudo organizado, uma pessoa motivada, uma pessoa feliz e que faça, porque todos dentro do processo são importantes. Desde o diretor a pessoa que trabalha na limpeza, não tem essa diferença de nós cuidarmos dessa pessoa como um profissional, de estar engajado dentro do processo, dando o seu melhor. E o profissional tem que estar bem. Então, nós temos hoje uma pessoa responsável de RH, que ela faz esse cuidado de estar conversando com os funcionários, de perceber como cada funcionário chegou na empresa, como é que está o dia a dia, porque construir essa relação saudável e de conexão é justamente o propósito que eu trouxe há pouco. Que assim como a gente tem que estar engajado e uma conexão genuína com o nosso cliente, o dever começa em casa. Não adianta nós querermos algo para o cliente que a gente não faça dentro da própria indústria. E, John, tu é um homem numa área predominantemente feminina. Como foi para te entrar nesse mercado super feminino, se manter? Qual é a tua visão sobre o mercado da beleza sendo homem? Maravilhoso. Sabe que desde o meu ano escolar, e eu estou falando assim de ensino primário,
eu escutava das minhas professoras o quanto eu era vaidoso. Eu sempre tive muito cuidado com o meu cabelo. E olha que eu não tenho ninguém da minha família que fosse da área da beleza diretamente. O pai de uma área rural, a mãe dona de casa. Então, pessoas de ramos completamente diferentes, mas eu sempre fui muito vaidoso. E quando eu vim para cá em 2009, para a região de Porto Alegre, e caí nessa área, entrei na área do cosmético, para mim foi realizador, foi fantástico, aprendi muito. O homem ele se torna mais sensível, ele aumenta a sensibilidade, a gente começa a entender também que uma mulher leva 6, 7 horas num salão de beleza fazendo uma mecha, o quanto a mulher, olha, valorizem suas esposas, viu? Porque o que essas mulheres passam para ter um cabelo bem feito, para ter uma unha feita, uma sobrancelha, cílios, nossa, é desafiador, é demais. E o homem, numa maioria, numa grande parte, vou dizer que está mudando muito, tá? Porque os homens estão se cuidando mais, estão evoluindo. Sim. A informação hoje, ela chega de uma forma diferente. Então, o telefone hoje nos deixa a par de muitas coisas, mas traz uma sensibilidade, um cuidado muito bom. E isso me fez, como homem, moldar muito das minhas características. Então, trabalhar no ramo da beleza é algo que me trouxe essa leveza, essa sofisticação e esse cuidado, esse tato feminino que a mulher traz para nós. É importante. E tu te considera, depois de começar a trabalhar no ramo da beleza, mais observador? Muito. Muito, 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 muito. Porque... Analiso um todo, não julgo, analiso. Porque a gente começa a ter esse feeling, ter esse tato, de começar a observar os detalhes. O senso estético. O senso estético. Sim. O senso estético, aguça demais. É incrível, né? Porque o Lucas, bom, sempre trabalhou na área financeira e hoje ele está mais a par de procedimentos estéticos, enfim, inevitável, né? Entrou comigo na sociedade da Casa ND. E, às vezes, ele comenta comigo, tu viu a sobrancelha da fulana? E eu falo, não reparei. Eu reparei. E nós cuidamos, a gente olha, não é um cuidado de julgamento, não. Reforço, é um cuidado de atenção. A gente olha, qual é o benefício? A esposa chega em casa com unha feita, a gente vê, a gente elogia. Porque muitos homens acabam não tendo atenção a isso, passa batido, porque é um detalhe. E a mulher sente, diz, nossa, eu já fiz a unha faz 2 dias, tu nem percebeu. E o homem, na sua maioria, não percebe. Mas quando nós começamos a trabalhar no meio da beleza, a gente começa a dar atenção. Então a gente repara tudo. Tem o lado bom e tem o lado ruim, como o Lucas notou a sobrancelha. Tem. E... John, se tu fosse dar um conselho hoje para quem quer iniciar na área da beleza, eu vou destrinchar essa minha pergunta em 2, tá? Tá. Para quem quer entrar na área da beleza como profissional, pode ser um cabeleireiro, um profissional autônomo, qual conselho tu daria? Investir em conhecimento. Isso é fundamental, entender sobre o ramo, ter um bom propósito para saber o porquê faz aquilo, para entregar um excelente resultado. E a segunda pergunta é, para quem está iniciando hoje, quer abrir uma marca de cosméticos, né? Quer lançar um produto inovador, por onde começar? Por onde começar para quem quer lançar uma marca? Uma marca, um produto, não necessariamente no nicho de cabelos, né? Maquiagem, dermocosmético. Perfeito. Eu te diria assim, o principal de tudo, preparo. Conhecer o mercado, entender ele. Claro que quando você tem essa oportunidade, o tempo de poder fazer um bom planejamento de negócio, de você poder entender, tem muitas situações, como foi a minha, eu não tinha esse tempo. Se alguém me dissesse que eu tinha que pesquisar o mercado, entender, criar propósito, estruturar, eu não teria esse tempo. Não teria o tempo financeiro de poder fazer. Então, eu só precisei fazer. Então, eu vou deixar aqui, dois conselhos. Para quem tem que fazer, faça, comece, dê o primeiro passo e depois você vai organizando, porque é assim que se deu a minha trajetória. Então eu não vou aqui só querer ensinar algo que seja um mundo ideal, porque não foi o que eu fiz. Eu comecei dessa maneira, fazendo empiricamente, instintivamente, e a coisa aconteceu e se deu o resultado qual hoje nós estamos colhendo. Mas quando você tem o tempo, você pode ter essa qualidade de planejar, é o ideal, porque você consegue preparar muitas coisas que eu tive que corrigir ao longo do caminho. Então, uma mentoria. Pegue alguém que já conheça, que já trilhou esse caminho, faça uma reunião, faça uma consultoria para entender, para encurtar o caminho de minimizar os erros. Mas tem que começar.
Tem né? que começar. Porque eu vejo muita gente procrastina. Às vezes um sonho, um desejo muito forte que bate no coração e a pessoa não tem a coragem, ela fica se sabotando, né? Ai, agora não é o momento, eu tenho que fazer isso primeiro, eu tenho que... E não faz. E tá ali o sonho batendo forte no peito e não realiza por sabotagem mesmo. Eu acho que o importante é iniciar. Seja de onde for, em qual momento da vida tu esteja, comece. Não vai ser perfeito, de nenhum modo. E a inércia não gera resultado. Não. Tem que fazer, né? Tem, e só fazendo a gente vê onde está errando, a gente começa a experienciar e melhorar o negócio, tem que começar. Perfeito. Sabe que tem uma frase que eu gosto muito de usar, eu escutei, que é o trabalho duro vence o talento toda vez que o talento não tem trabalho duro. Então eu adoro isso e por isso que eu digo, se você não sabe o que fazer, faça. Não sei como fazer, faz. Quem faz, gera resultado. Então é isso que a gente precisa fazer. Eu tenho uma amiga, John, que ela recentemente lançou uma marca Ela lançou já vários segmentos, pantufas, pijamas, body splash. É incrível a ideia. E ela tinha muito medo de empreender. Aí eu fui dando as dicas, né? Amiga, começa de tal forma, imagina a tua marca, visualiza ela, né? Aí tu contrata alguém para deixar ela criar uma identidade de marca. Perfeito. Tu já sabe o produto que tu quer lançar. Agora tu tem que ir atrás de fornecedor. Começa. Ela começou a entrar em contato. E como se fosse curioso, gente, como se ela não fosse investir naquilo, só de curiosa. Ela começou a entrar em contato com o fornecedor de pijama, do body splash, de pantufa, começou a fazer orçamento, recebeu amostras e quando vê, ela já tinha data para tudo. Começando. Aconteceu de forma natural e eu acho que tá aí o segredo, sabe? Tem que ir no instinto. Tem que ir no instinto. E não foi diferente comigo. Foi instinto. Quando aconteceu a situação comigo de perder a distribuição, eu disse, deixa eu ligar para alguma fábrica, deixa eu ir atrás, deixa eu entender como isso funciona. E eu recordo claramente, 2 dos meus sócios falam assim, a gente não sabe nada de como fazer isso, não vamos nos meter nisso. Então, quando você não quer fazer algo porque você não conhece, o desconhecido, o medo ele é um porteiro do próximo nível, tá? Se você ficar com medo para aprender, você não vai conseguir passar para o nível superior. Não vai subir, não vai mudar de estágio. Você vai continuar fazendo o que você sabe fazer. E muitas vezes nós fazemos algo que nós não dominamos. Eu conheço muitas pessoas que estão em áreas, em nichos, ramos diferentes, que eles não dominam 100% daquilo e fazem. O que muda? Eles têm pessoas que sabem fazer por trás. Então, alguém teve a coragem de começar. E essa coragem, esse medo que você elimina e começa a fazer, é uma maneira de você romper as barreiras e conseguir construir o que você deseja. Então, o fazer, para mim, é a parte principal. E eu tô curiosa para saber quais são os próximos lançamentos da Deja Vu. O que a gente pode esperar da marca? Natália, acabamos de lançar a linha NutriGlow, essa linha maravilhosa de nutrição. Fevereiro, mais tardar, já vamos começar com mais lançamentos. A marca vai ter um ano de muitos lançamentos em 2026, vai ser um ano incrível. Vai ter pó descolorante branco. Eu ia pedir spoiler já para ti. Vai ter, eu vou contar, porque eu não sou baú para guardar segredo. Se o marketing me contou o que vai fazer, sou eu o porta-voz, o interlocutor, eu conto mesmo. Por isso que eles escondem as coisas de mim, não querem me contar. E nós vamos ter o lançamento do descolorante branco, nós vamos ter linha para cachos, vai ter body splash, eu vi você falando agora de uma pessoa que está fazendo uma marca de body splash, a Deja Vu vai ter isso também, body splash. Tem muita coisa boa, tá? Eu quero experimentar tudo. Ó, quando a minha sócia e diretora de marketing ouvir esse podcast, ela vai me esganar, literalmente. Ela disse assim, John, não conta, tu estraga a surpresa. E muitas vezes a marca tem que mudar o planejamento por alguma situação. E eu digo, olha, eu já prometi, agora vocês cumpram. Então, é assim que vai acontecer, mas tem. Tudo isso está dentro de um planejamento, sim, vai acontecer aí ao longo do ano, então tem muita coisa boa. E eu já tinha dado um spoiler, né? Que vai vir os perfumes da linha Hydra Glow e Carbox Power também. Não, eu sei que assim, eu vou testar tudo, vou querer tudo, com certeza. Não tenha dúvidas. Que bom, fico feliz. Porque depois desse perfume, eu sei que eu já falei dele, mas é que isso aqui... É marcante, né? Não, é viciante. Eu já tinha conhecido um perfume de capilar de uma marca que eu nem lembro o nome,
Mas assim, eu passei, deu 5 minutos, eu não tinha mais o cheiro. A fixação dele é maravilhosa. Ele tem uma fixação melhor que perfume corporal, eu ouso dizer isso, porque tu passa, tu sente... Ele exala demais, sabe? É incrível. Ele incrível. fixa muito. E pode ser usado no corpo, viu? Pode? A fórmula dele permite, claro, pode ser usado corporal. Então, ele é um perfume hair capilar. e body. Perfeito, ele é hair e body. Então, você pode usar ele também como corporal. Eu amei. Viu só? Tá, eu vou usar. Natália tá aqui, ela que tem um bom gosto, tá avalizando, endossando para vocês a qualidade desse produto. Fora que é lindo, né? Tu pode tirar da bolsa, todo mundo pergunta, só porque ele é maravilhoso. Ele é muito lindo, esse dourado dele. E os outros vêm em outras cores? Vão vir proporcional às cores de cada linha. Legal. Do Hydraglow no rosé, o da linha Carbox Power puxado pro tom do bege, do amarelinho. Então tem muita coisa legal Dá pra comprar só pela estética. Pela estética. É um enfeite pro seu camarim, pra sua bancada, pra sua área de cosméticos aí em casa. Perfeito. Acho que falamos de tudo aqui nesse programa, né? Vocês puderam conhecer muito da marca Deja Vu. Vocês conseguiram também conhecer um pouco do John, do perfil John, né? Porque como a gente iniciou o programa falando, tem 2 personas, né? Tem o John empresário, que a gente pôde falar muito aqui. E tem o John aí da vida pessoal, mais misteriosa, que um dia a gente arranca mais algumas coisas dele. E sabe que eu vou dizer para vocês, assim, ó, que a jornada ela é feita de desafios, de passos que nos fortalecem, nos moldam ao objetivo e onde a gente quer chegar. Então, esses desafios são gabaritos e moldes para nos levar ao formato ideal que a gente consiga para ter os resultados que deseja. Perfeito. John, eu quero agradecer por tu ter vindo até aqui, né? Cedido o teu tempo, que eu sei que a tua agenda é super corrida. Vir aqui falar um pouco da marca, né? De relembrar toda a história da marca, porque a gente falou sobre muita coisa aqui desde o início, né? Foi muito interessante, muitas das coisas eu não tinha conhecimento, então foi muito legal assim saber. E eu tive uma aula contigo sobre empreendedorismo, vou levar para a vida essas tuas falas. Que bom, fico feliz, Natália. Vou assistir o programa quando lançar e eu sei que eu vou absorver mais coisas, mas obrigada por ter vindo, foi um prazer te conhecer mais da marca. Espero que seja a primeira, né? Futuramente a gente fala mais aí, que eu sei que conforme vai crescendo, mais coisas a gente tem para passar, né, de conhecimento. Com certeza. Sempre que eu puder, eu vou querer estar aqui presente, agregando, trazendo algo que possa inspirar, motivar outros profissionais. Eu também acompanhei lá a Casa ND, o empreendimento de vocês, que é lindo. Vocês são ótimos empreendedores. Você, o teu marido, que eu tive a oportunidade de conhecer lá. Então, assim, vocês também são inspiração para muitas pessoas e para mim. Pode ter certeza disso. O dia que eu fui lá, que eu vi tudo que vocês fizeram, fiquei boquiaberto. O maior empreendimento aí dentro de Gravataí e Cachoeirinha, que é uma região conjunta. Fiquei feliz. Parabenizo vocês. Obrigada, Estou satisfeitíssimo de estar aqui hoje. Feliz demais por poder contribuir, contar um pouquinho mais do nosso grupo de empresas, dessa marca que está tomando conta e crescendo demais, do John, que na próxima eu me abro um pouquinho mais de contar quem é essa pessoa por trás do trabalho. Então, assim, gratidão. Eu também vou querer assistir, estou ansioso para me ver aqui, o que eu trouxe para vocês, porque a gente vem preparado e pensando o que falar. A gente pensa que vai falar alguma coisa, chega aqui, muda todas as respostas. Porque é natural, né? Porque vai saindo ao natural, o que realmente a gente faz e como é. Então, a coisa é muito mais simples do que parece. É com naturalidade, acontecendo, construindo, fazendo o dia a dia. Sim. Natália, muito obrigado, estou muito feliz. Obrigada, eu. Prazer. Toda vez que você me convidar, com certeza aqui estarei. Então tá, muito obrigada, John. Obrigado. Nem todo brilho vem da superfície. Há um tipo de brilho que nasce de dentro, da fibra capilar, mas também da força de quem cuida de si. Quando o cabelo ganha vida, algo dentro da mulher se acende, a autoestima floresce e a presença se transforma. E chegamos ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a Deja Vu, sobre a trajetória do John, né? O que está por trás dessa marca tão forte no mercado, que anda se expandindo e evoluindo muito. E não esqueçam que semana que vem eu retorno com mais um convidado especial para vocês conhecerem um pouco mais. Até o próximo. Tchau!